Amém. Boa noite. Tem mulher com expectativa para essa noite? Se fosse para a gente ir embora, já estava cheio, já estava transbordante, amém? Mas tem um pouquinho ainda. Você crê nisso? Deus é bom demais. Plá, é muita coisa. Mas vai dar certo. Já deu. Mídia, coloca aqui para mim. Lucas 1. Hoje eu vou me vingar. Brincadeira. Amo vocês, meus queridos. Lucas 1. Nós vamos ler do 57. Se você pode, abra sua Bíblia comigo. Se você não está aí com a sua espada, leia comigo no LED. E vamos lá. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa de Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nos essas coisas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Bendita seja essa palavra. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque a sua palavra é fiel e a sua palavra ela é conosco. Muito obrigada porque a sua palavra é viva e ela já está andando em nosso meio desde que esse culto começou. Muito obrigada porque essa palavra já foi liberada e ela já encontrou corações. Muito obrigada porque essa palavra já encontrou terras férteis. Essa semente já tem encontrado terras em que ela já está entrando e vidas estão sendo já transformadas, Pai. Muito obrigada por sua palavra, que ela é fiel em nosso meio. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero te falar, eu quero trazer uma mulher que me chamou e tem me chamado a atenção nos últimos dias. E eu quero trazer a você Isabel. Isabel é a mãe de João Batista. Assim como nós lemos, João Batista, ele nasce e vem como João Batista, filho de Zacarias e filho de Isabel. Mas por que Isabel veio tanto no meu coração? Porque nós, como igreja, temos vivido um tempo muito específico sobre nós. Temos vivido tempos em que palavras têm sido lançadas sobre a nossa igreja. Amém? Se você é daqui, você tem visto que palavras específicas têm sido lançadas sobre nós. E eu não estou falando de terça, eu não estou falando da conferência, se você tem vivido aqui conosco. Eu estou falando de uma temporada de palavras específicas que têm sido lançadas sobre as nossas vidas. E nós temos vivido e temos aprendido que toda palavra que ela é lançada
pelo Senhor, ela não pode voltar vazia. Mas essas palavras, quando lançadas, uma coisa que você pode ter certeza é que elas ficam nos procurando até que elas achem um lugar para habitar. Elas vão nos procurando até que elas achem um lugar para, de fato, concluir a missão dela. Porque se ela saiu do coração do Senhor, ela precisa encontrar um lugar de missão concluído. Amém? E nós precisamos entender que palavras que têm sido lançadas desse altar, palavras que têm sido liberadas desse altar, elas não têm sido liberadas para essas paredes, mas elas têm sido liberadas para a igreja, que é a noiva de Cristo, que são pessoas que estão aqui reunidas. E, por exemplo, há 15 minutos atrás, foram liberadas palavras proféticas. E essas palavras proféticas que foram liberadas estão procurando corações que entenderam e creram nessas palavras. Aquelas pessoas que creram nessas palavras estão recebendo e agora estão esperando com que essas promessas sejam cumpridas. Aqueles que não creram podem estar vivendo dois tipos de acontecimento. Ou você de fato não vai viver, ou por conta do ambiente em que você está, você vai viver por metadinha. Como assim? Vou te explicar. O ambiente que nós vivemos impacta totalmente a nossa vida. O ambiente, a atmosfera em que nós estamos incluídos muda totalmente a realidade que nós vivemos. Por exemplo, nós estamos quase chegando no inverno aqui no Brasil. Você querendo ou não, você querendo estar aqui ou não, você tendo uma palavra, alguém vindo aqui e te dando uma palavra, você viverá um verão. Se você continuar no Rio de Janeiro em julho, você vai viver um inverno. O ambiente que você está instalado muda totalmente o que você vai viver na sua vida. Porém, se você sair daqui com uma passagem em julho e você for parar lá na Europa, você vai viver o maior verão da sua vida. 45 graus de calor. Por quê? Porque você saiu do ambiente que você estava e foi viver em outra atmosfera. Amém? Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, que eu sou carente. E eu sou mestre. Mas se você ficar aqui e você continuar aqui no inverno, você, como talvez um bom carioca, com 20 graus você já está morrendo de frio. Com 17 graus você já está desmaiado. Se você subir para Terê, acabou. 10 graus já acabou. Se você for para o sul do Brasil, aí já não tem mais conversa. Porque o ambiente que nós estamos inseridos muda completamente o estado em que nós nos encontramos, você querendo ou não. Porque um estado maior vai sempre ganhar de uma palavra única. Então, se você vive nesse estado, se você vive nessa realidade, se você vive nesse ambiente, nessa igreja, a palavra que essa igreja vive, você vai viver de tabela, você querendo ou não. E palavras estão sendo liberadas. Vou me corrigir. Palavras já foram liberadas. Palavras já foram liberadas. E a questão não é mais sobre orações que estamos fazendo, orações que estamos pedindo ao Senhor, súplicas, petições ao Senhor. A questão agora é como estamos nos preparando para recebê-las. Porque nós já foi liberada a temporada, já foi liberado as palavras, mas o que muda o nosso comportamento é a forma que nós vamos recebê-las. E é um pouco disso que eu queria compartilhar com você hoje. Tem mães aqui? Levante a mão. Tem alguém gerando aqui? Tem grávidas aqui? Ok.
Uma palavra, quando ela é lançada, ela é como alguém que está gerando. Você vai gerar essa palavra. Só que você está gerando dentro de você. Você consegue ver o neném dentro de você? Não. Ah, mas tem o negócio que faz lá. Não estou falando disso. Estou falando, você consegue ver dentro de você? Não. Mas você tem a certeza que você está gerando dentro de você. Sim? Mas você não consegue ver. A realidade está ali. É uma firme convicção. É uma esperança do que está ali. Você tem certeza do que está ali. Você sente que está ali. Você consegue sentir os movimentos do que está ali, mas você não consegue ver. É impossível ver o que está ali. Mas você sente gerando o que está acontecendo ali. Porém, durante a gestação, eu já vi, e você provavelmente já viu, mães que se alegraram muito. Mães que levaram essa novidade com muita alegria. Cresceram a gestação, os 9 meses com muita alegria. Sim? Mas já vi também mães que carregaram o mesmo sentimento. Existia uma palavra, mas não só uma palavra, porque toda palavra liberada já é uma realidade. Já era um neném ali dentro. Já era uma convicção, mas não só uma convicção, porque a fé não é só uma palavra, não é só uma convicção, mas já é uma realidade. Só não se dá para ver, assim como o neném não consegue se ver. E nessa realidade, mães que vão gerando, os meses vão passando e as mães vão levando aquela realidade sem alegria nenhuma. Em todo mês que você vai falando com a mãe, ela só quer que aquilo acabe. Ela só quer que aquilo termine. E no final dos 9 meses, aqui está feliz e aqui está impaciente. As duas têm os nenéns nos braços. Mas a jornada das duas foi totalmente diferente. As duas geraram. As duas tiveram gestações. As duas geraram palavras e promessas dentro delas. Mas o caminho e o processo foi totalmente diferente. No final, as duas tiveram os 2 nos braços? Sim. Mas o processo foi totalmente diferente. E é disso que eu queria falar com você essa noite. Se quiser trazer mais água para mim, eu já agradeço. Ética ministerial que foi longe agora. Você está aqui comigo? Sim. Glória a Deus, não vai embora não. A gente está aqui na gestação. Nós temos aqui então a história de Isabel. Esse texto vai contar sobre o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista, ele é anunciado. E é muito interessante que quem vai gerar João Batista é, obviamente, Isabel. Mas o nascimento dele vai ser primeiro anunciado a Zacarias. Então, Zacarias, ele é um sacerdote. E enquanto ele estava num turno, ele está num turno dentro do templo, servindo ao Senhor. E a palavra vai dizer que enquanto ele estava servindo ao Senhor, perto do altar do incenso, apareceu um anjo. E esse anjo, ele chega e ele proclama algo a Zacarias e fala: Zacarias, o seu filho está chegando. Eu trago boas novas a você e aquilo que você tanto esperava vai chegar. Aquela oração, aquela súplica que você tanto esperava está chegando. É um anjo que aparece a Zacarias. E a primeira reação que Zacarias vai ter, a palavra do Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer, que Zacarias olha para o anjo,
Se você não sabe, anjo significa mensageiro, ou seja, o anjo não está dizendo o que ele quer. Ele está vindo com uma mensagem do Senhor. Ele está vindo como o próprio Deus dizendo aquilo que eu quero, aquilo que eu estou enviando, eu estou dizendo a você. A minha resposta é que o seu filho está chegando. E Zacarias, então, ele olha para o anjo e fala: como que eu terei certeza disso? Como que eu terei certeza disso? Como que eu tenho certeza que o que você está me dizendo é de verdade? Lembrando que para entrar no templo era só Zacarias, ninguém podia entrar. Então, pode ter certeza que aquilo ali era um anjo. E a própria palavra vai dizer que o que ele respondeu, com que certeza eu terei isso? Com que certeza isso que você está me dizendo é verdade? Era porque ele duvidava, era porque ele era incrédulo. Então, eu acho que o anjo quis dar uma carteirada, ele está dizendo assim: é porque eu sou Gabriel. Eu sou o anjo Gabriel. Eu sou aquele que falou com Daniel, eu sou esse anjo. Então, como eu sou esse anjo Gabriel, eu estou dizendo que o menino vai vir. Mas como o menino vai vir, e é eu que estou te dizendo, e você está sendo incrédulo, e Zacarias vai dizer assim: como você pode me dar uma certeza? Me mostra um sinal aí. Tem como você me dar um sinal? Me dá um sinal de que você está me falando a verdade? E aí o anjo fala assim: eu sou o anjo, o Gabriel, o que sempre traz resposta para resolver um problema. Que você deveria saber, já que você é sacerdote. Sacerdote deveria saber das escrituras. Toda vez que eu entro na história é para trazer uma resposta, porque quando a gente olha em Daniel 9, vai dizer que enquanto Daniel orava, chegou o anjo Gabriel para responder a oração de Daniel antes mesmo de Daniel ter terminado de orar. Toda vez que o anjo Gabriel ele chega na história para resolver. Então, quando ele veio e pede: me dá um sinal do que você está me dizendo é verdade, Gabriel vai dizer assim: já que você está sendo incrédulo, preste atenção, as orações que vocês têm feito, elas vão ser feitas. A promessa ela é muito maior do que você, Zacarias. O menino vai ser entregue. Só que se você está com muita dúvida porque vocês são muito velhos, se você está com muita dúvida porque vocês são muito idosos, e como Deus vai fazer isso porque vocês são idosos demais, e você precisa de um sinal, já que para Deus pode ser impossível porque você é muito idoso, porque para Isabel é muito idosa, já que você precisa de sinais, ok, você vai ficar mudo até o menino chegar. E porque você vai ficar mudo, você agora só vai poder falar por sinais. Já que não é sinal que você quer, você vai ficar com sinais e falando por sinais até que o menino venha. Não é a medida que você quer, você não precisa de sinais, fique com sinais até que o menino venha. Então, o anjo responde ele, e ele de fato fica mudo até que João... Vocês leram aqui comigo? Vocês estão aqui comigo ainda? Fica aqui comigo. Então, ele de fato, ele vai ficar mudo até o menino. Isso aqui é só promessa. Vai ficar muito tempo mudo. E aqui ele está dentro do templo, então Isabel não está sabendo de nada. Zacarias está respondendo para o anjo, coitada. Zacarias está respondendo o anjo assim: a gente é velho demais. E eu imagino Isabel, tadinha, na casa dela, pensando, lá orando, falando: Deus, me dá um filho. E ele respondendo: mas a gente não é muito velho. E ela continuando fazendo oração: Deus, me dá um filho. E o anjo lá: uai, não estou entendendo. Estão pedindo filho, o outro está falando que está velho demais, o que eu faço? Mas ele entrega. Mas então a palavra vai dizer que Zacarias volta para casa. Vai dizendo que passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Posso ouvir um amém? Amém. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. A palavra ela já tinha saído. E
A incredulidade de Zacarias, ela não mudou o caráter de Deus. Por quê? Preste atenção. A promessa de Deus quanto a João Batista era uma promessa coletiva. Era uma promessa que ia mudar o mundo, não era sobre Zacarias. A promessa que ele tinha, o compromisso que ele tinha era com todo mundo, não era só com Zacarias. Então ele olha para Zacarias e fala, fica quieto, porque a sua incredulidade pode mexer com as outras pessoas. Então fica mudo, não atrapalha ninguém, não atrapalha Isabel. Fica mudo, fica com seus sinais, que o resto eu que cuido. E aqui a gente chega em Isabel. E é aqui que eu começo a pregar, que eu queria falar sobre o regozijo na obediência. Amém? Amém. Nossa, ficou bonito, hein, Lili? Uau! A palavra tinha sido proclamada. O Senhor, ele sabia que a palavra tinha sido declarada e que ela não voltaria vazia. Ela foi e ela já tinha encontrado um lugar de repouso. Esse lugar de repouso era Isabel. Não era Zacarias. Era Isabel. Quando chegou em Isabel, ela ficou grávida. E olha o que a palavra vai dizer quanto a Isabel. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo. Não fala o que disse. Ela ficou dizendo. Foi isso que o Senhor me fez. Ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel, ela não ficou olhando para ela e dizendo, meu Deus, mas eu sou tão velha. Meu Deus, mas como é que eu vou gerar? Meu Deus, mas será que vai dar tempo? Meu Deus, mas será que eu vou ter vitamina o suficiente? Não. Quando ela olhou para a palavra que foi liberada, ela olhou e ela se alegrou na obediência. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas toda palavra, ela vai ser liberada, ou melhor, ela já foi liberada, mas existe um estado aqui, e nós estamos vendo 2. Zacarias recebeu a palavra, sim ou não? O filho também era dele, sim ou não? Mas ele ficou mudo, falando em sinais. Enquanto Isabel estava andando e falando, eu era envergonhada, tinha lugar sem graça na minha vida. As pessoas olhavam para mim e falavam, pecadora, tá velha, tá idosa, tá pecando porque tá sem filho. Mas agora eles estão olhando para ela e estão falando, há graça na vida dessa mulher. Porque idosa, como poderia ficar grávida? Só Deus na vida dela. Eu não sei se você está entendendo, mas essa história aqui não é sobre Isabel, é sobre você. A palavra ela já foi liberada, só que a forma em que nós estamos recebendo é que muda tudo. Tem gente que está entrando aqui dentro, e eu estou falando agora de forma física, de forma estrutural. Está entrando aqui dentro e está olhando para o que está acontecendo e está falando, ok, mas como é que vai acontecer? E não está perguntando como Maria perguntou ao anjo, porque Maria quis entender, ok, eu vou carregar o Messias, mas como que a gente vai fazer isso? Ela quis colaborar. Não é isso que tem gente que está fazendo. Está olhando e está falando, como é que isso vai acontecer? Eu sou velha. Ou, como é que o Senhor vai fazer isso? Esse homem não muda por nada. Como é que isso vai acontecer? O dinheiro já foi. Ou como é que isso vai acontecer? O empréstimo? Ixi, já peguei. Porque o problema de Zacarias é que ele achou que Deus estava atrasado. Ele olhou e ele falou, está muito atrasado, porque eu estou velho. O problema aqui é que Zacarias, ele sabia. Ele estava achando que ele sabia. Ele estava entendendo o que era melhor para ele. Quando ele olha para o anjo, ele fala, agora você chega? Agora que eu estou com mais de 60 anos, provavelmente, você chega? E muitos de nós estamos vivendo nessa vida. Olhando e falando, agora que eu já perdi tudo? Aí você chega? Ah, agora que eu estou quase morrendo, você chega? Agora que ele já foi embora, você chega?
Agora que está tudo quebrando, você chega. Agora que eu já quis devolver, não é possível que eu estou falando sozinha. Mas se essa palavra for só para mim, tá bom também. Nossa, mas agora que estava indo, você chega, sim. Sabe por quê? Se fosse antes, João Batista não seria o que prepararia o caminho. João Batista precisava ser o que prepararia o caminho, tinha que ser certinho o tempo. O tempo tinha que ser perfeito, os segundos, os minutos tinham que ser perfeito, não tinha como ser antes. Como que ele prepararia o caminho se ele viesse muito antes? Não podia ser. Deus estava atrasado? Não. Deus, ele nunca está atrasado. Ele estava na hora. E a obediência, essa alegria da obediência de Isabel, fez ela viver realidades que Zacarias não viveu. Porque a palavra vai dizer que Isabel recebeu visitação antes da hora. Me diz, quem é que recebeu uma visitação do Senhor, do próprio Jesus, quando ele ainda estava na barriga, antes da hora? A palavra vai dizer que Maria, mãe de Jesus, visita Isabel. E a palavra não vai falar nada de Zacarias, mas ela vai falar sobre Isabel. A palavra vai dizer que Maria visita Isabel. E porque ela recebeu essa visita, ela foi literalmente visitada pelo Messias antes da hora. Ela foi cheia do Espírito Santo 33 anos antes da hora. Ela teve a presença de Jesus antes da hora, porque ela se alegrou na obediência. Zacarias não teve isso. Zacarias carregou a promessa nos braços, sim ou não? Mas ele não teve o processo que Isabel teve. Não é sobre no final os dois ganharam. Ela foi visitada porque ela se regozijou na obediência. É aquilo que a pastora estava dizendo aqui. Por 60 ou mais anos ela foi humilhada. Ela viveu uma humilhação. Pode ser que ela se humilhou nesse lugar também. Para não tirar o que ela disse de contexto. Mas quando ela se alegrou eternamente. Quer que eu te prove? Mais de 2000 anos se passaram e nós continuamos falando de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus. Quem é esse João Batista? Filho de Isabel. Quantas mulheres nós não sabemos o nome? Várias, até porque saber nome de mulher na época era quase impossível. Mas o nome dela ficou registrado, porque a obediência dela ficou marcada. A obediência dela deixou com que a mudez de Zacarias não ferisse o que era por vir. Imagine se ela também, se a reação dela fosse como de Zacarias. Será que os dois ficariam mudos? Imagina os dois de casa, um mudo com outro mudo. Aí será que ia receber Maria? É tábua com tábua? Que confusão para conversar. Hoje muito se fala a importância de falar com o neném enquanto está na barriga. Zacarias não teve essa oportunidade. Ficou a gestação toda sem poder falar com João Batista. Enquanto Isabel estava aqui, ó. Tá que fala com João Batista. Tá que canta. Isabel tinha cara que cantava. 60 anos, idosa. Tá que fala com João Batista. E ela tá aqui no vídeo de João Batista. Você vai ser João, hein? Você vai ser João, hein? Você não vai ser Zacarias, não. E Zacarias assim, ó. Você vai ser João, hein? João. Zacarias ia falar o quê? Não podia falar?
Vai falar o quê? Vai brigar, Zacarias? Não vai. Acho que foi o momento que Isabel teve mais paz na vida dela. E eu acho que Zacarias não falaria a mesma coisa. Mas aqui nós chegamos no nosso ápice. Se o louvor quiser subir, vem comigo. Mas é no texto que nós lemos. João Batista, então, nasce. O tempo de João Batista nascer. Isabel, ela recebeu visitação, não era só de qualquer um, ela recebeu, nós falamos aqui, visitação do rei. Era o rei na barriga. Era literalmente Jesus na barriga. Pensa numa loucura. Chacoalhou Isabel, chacoalhou João Batista dentro, chacoalhou todo mundo. Que loucura é essa? Só ela teve a oportunidade de viver isso. Imagina na experiência. Mas isso foi porque ela foi obediente. Obediente é uma palavra lançada. Obediente é uma palavra lançada. E eu queria te perguntar hoje, quantas palavras têm sido lançadas e você não tem tido nenhuma reação a isso? Vou melhorar. Quantas palavras lançadas aqui você tem feito algo com elas? O que é que você tem feito com as palavras lançadas daqui? Ou você acha que as palavras lançadas aqui para a igreja é só para os pastores? Preste atenção, igreja não é feito de pastores. A igreja é a noiva de Cristo. Quando nós vemos, no texto, os dons ministeriais, é para aperfeiçoamento dos santos. Estamos aqui para aperfeiçoar os santos, que é a noiva de Cristo. Mas a palavra, ela é para a igreja. E o que é que você tem feito? Ah, pastora, mas você não sabe como é na minha casa. Isabel sabia. Ah, mas você não sabe como é meu marido. Ele é omisso, que é mais omisso que Zacarias. Ele estava mudo. Ele estava mudo porque ele, um sacerdote da linhagem oficial, foi incrédulo a uma mensagem do anjo. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Não, mas... E aí ele é omisso? E aí eu não posso... Não. Calma aí que a gente vai ler de novo. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum. Ele será chamado João. Gerei aqui o tempo todo. O anjo disse lá atrás que seria João, agora vocês vão vir falar que é Zacarias? Preste atenção. Toda a palavra foi liberada e as palavras, elas encontram corações, elas encontram terras férteis para que a semente possa brotar, amém? Só que sempre vai ter gente para dar pitaco naquilo que você recebeu. Está aqui? Quem foi que recebeu a palavra? Zacarias Mas estava todo o povo reunido falando, não vai ter que chamar de Zacarias. Mas quem é da sua família que não se chama, tem outro nome além de Zacarias? Eles estavam lá com o anjo Gabriel? Por que eles estavam se metendo? Preste atenção nisso. Se foi você que recebeu a palavra, por que você está dando ouvido para quem nunca nem escutou a palavra? Quem vai viver depois a promessa é você ou são eles? Está mudando o rumo da sua vida por quê? Está dando ouvido por quê? Depois quem sobra a conta é para você. Depois quem tem que limpar a bagunça é você. E vai todo mundo embora. Porque estava todo mundo ali para ver a circuncisão. Para ver o ritual. Mas depois ia cada um para suas casas. E depois quem ia ficar ali com o mini Zacarias?
E quem ia ficar com a culpa da desobediência? Era Isabel. Segue aqui comigo. Isabel vai dizer, de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Olha a audácia deles. Viraram, fizeram sinais. Era assim, estão falando aqui com Isabel. Vira, ignora ela. E fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João. Preste atenção. O anjo Gabriel disse que ele ficaria mudo. Em algum momento estava escrito que ele ficaria surdo. Por que quando o povo vai falar com ele, fica fazendo sinal em vez de falar com ele? Não era só falar? É porque toda vez que um sacerdote se torna omisso, o povo fica omisso com ele. O povo se acostumou a ouvir do sacerdote por sinais. Eles foram influenciados a falar com ele da mesma forma. Se é assim que o sacerdote fala comigo por sinal, eu também tenho que falar com ele por sinais. Eles poderiam falar com Zacarias. Zacarias, como é que você quer que seu filho seja chamado? Aí Zacarias ia pegar a tabuinha aí, escrever. Mas o sacerdócio omisso, a régua do sacerdócio abaixou, a congregação abaixou a régua. Enquanto a voz de Isabel está o quê? Não, de modo nenhum. O nome do menino vai ser João. Mas o povo está virando, ignorando ela e fazendo assim, ó, para Zacarias. Aqui, ó. Mas Zacarias vai pegar a tabuinha e fala, o nome dele vai ser João. E é aqui que eles ficam doidos. Porque, olha, é porque a gente tem uma mente, a gente lê a Bíblia com a mente do século 21, ocidental. Mas a gente está falando de uma mulher. Mulher judia, para eles, é considerada mulher. E o que é isso, pastora? Mulher para eles não tinha alma. Sabe o que é isso? É só um ser criado. Não tinha alma, não podia nem estar falando. Ainda mais no ritual mais importante da época, que era a circuncisão. Por que ela está falando? Por que ela está em pé? Falando, debatendo o nome de um filho de um sacerdote, que era óbvio, que a gente não tinha nem que estar debatendo o nome dele, porque o nome dele era obviamente Zacarias. O que você está tentando fazer é mudar o nome dele, porque obviamente o nome dele deveria ser Zacarias. O que você está querendo fazer é mudar o nome dele. E o pior, você é velha. Era isso que eles estavam tentando falar. 60 anos, ela não tem nem lugar de fala. O lugar de respeito do ancião era do homem, não da mulher. Mulher não tem alma. Mulher que não tem alma, mulher não testemunha. Sabe por que eles não gostavam das mulheres que viram Jesus sendo ressuscitando? Como que eles viram algo se mulher não tem alma? Depois a gente fala disso. Quem pegou, pegou. Eles não gostaram disso, mas a mulher que é obediente, ela sabe como se portar. E aqui eu vou acabar. Isabel, ela foi uma lady no tempo todo. Mas na hora de se portar, ela se portou e ela falou, o nome dele vai ser João. Aqui vocês não vão mexer. O nome dele é João. E eu creio que o Senhor está chamando essa noite mulheres, uma geração de mulheres que são como Isabel.
Mulheres em que elas não se acovardam pelo que as circunstâncias estão falando, sobre o que está acontecendo, mas mulheres obedientes. Mulheres em que, se precisarem dar um passo para frente e dizer, aqui eu tenho voz, porque aqui é sobre a minha herança, aqui é sobre a minha promessa. Essa promessa quem é? É João. Essa promessa é João. E nessa promessa eu vou dizer, mas Zacarias que é a voz, mas a voz está corrompida, a voz está omissa. Deus está liberando algo. Seja sábia, a pastora falou sobre isso, seja sábia. Se o sacerdócio está corrompido, se o sacerdócio está omisso, dê um passo para frente e use a sua voz. Fale, proteja a sua promessa, proteja, seja obediência. O louvor pode vir aqui comigo, cadê? O louvor pode vir, por favor, as meninas. O Senhor está levantando essa geração. E por que todo mundo fica louco quando vai trocar o nome? O nome dele, obviamente, tinha que ser Zacarias. Por que eles ficam malucos? Porque na hora de mudar, tinha que mudar o nome. Só que eles têm uma boa lembrança. Se você quiser, fica de pé comigo. Eles tinham uma boa lembrança que toda vez que o nome era trocado em Israel, algo grandioso acontecia. Como assim? Abrão foi trocado para Abraão, algo grandioso aconteceu. Sarai foi trocado para Sara, algo grandioso aconteceu. Jacó foi trocado para Israel, algo grandioso aconteceu. Então eles disseram, todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que a ouviram guardaram no coração, dizendo, o que virá a ser este menino? Porque ele seria grande. Quem viria a ser esse menino? João Batista, aquele que prepararia o caminho, aquele que ele não seria o grande, mas ele prepararia o menino. Um grande menino que ele já tinha tido um encontro. Por que ele já tinha tido um encontro? Porque sua mãe se regozijou na obediência. A alegria na obediência te faz levar para lugares, te faz ter encontros, te faz ter visitações que ninguém pode te levar, que ninguém pode te estabelecer, mas só a obediência, só o regozijo na obediência. João Batista preparou o caminho para Jesus. Mas Isabel preparou o caminho para João Batista. Por uma palavra liberada que não voltou vazia. E eu te pergunto hoje, mulher, palavra é o que não falta aqui. Palavra liberada já foram muitas. E o que é que você está esperando? É reagir como Zacarias? É dizer, agora que eu estou velha, e colocar todos os problemas? Ou será que você vai responder como Isabel? Agora eu tenho alegria no meio do povo. Agora existe alegria, porque o Senhor viu em mim. O Senhor viu em mim e me contemplou no meio do povo. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguma mulher aqui que você ainda não carregou as suas promessas e as suas palavras nos seus braços? Mas você quer viver como Isabel viveu? Nós temos a decisão, e a decisão é nossa, não é do Senhor. Porque a palavra, ela já foi lançada.
A palavra está nos perseguindo. Quando você está na sua casa, a palavra está te perseguindo. Quando você vai para o seu trabalho, a palavra está te perseguindo. Quando você vai treinar, a palavra está te perseguindo. Quando você vem para a igreja, a palavra está te perseguindo. Ela está literalmente te perseguindo. O seu lugar agora é encontrar nesse lugar o regozijo na obediência. As palavras já foram liberadas, mas o que nós precisamos agora é como nós estamos gerando as palavras. Não é pedir mais. Por 5 meses ela permaneceu dizendo: foi isso o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. João Batista não estava em suas mãos. João Batista estava sendo gerado. E ela continuava dizendo: foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me. Você pode repetir isso? Foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me. Foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me. Rabá serelabai, erelabababá serelebai. Robabababá serelebai. Robabababá serelebai. Rabababababa serelebababai. Rabababababa serelebai. Não é uma estação de novas palavras, mas as palavras já estão sendo geradas dentro. As palavras já estão geradas. Elas estão sendo geradas. Rababababai. Robobobobô, serelebai. Mas você pode escolher se você quer ser Zacarias ou se você quer ser Isabel. Rabababai, rababai. Robobobô, serelebai, erelebabacê. Robobobô, serelebai. Robobobô, serelebai.